Então, está tudo bem? Olá, Francisco, está tudo bem? E contigo, como é que estás? Tudo ótimo sempre. Está sempre tudo bem. Está aqui o meu amigo Luís Teté. Boa noite, Teté. É o meu companheiro aí das voltas de bicicleta. Tenho de o tratar bem, Paulo. Deves Claro, compreender. claro, claro, porque senão depois já sabes como é que é. Normalmente nos treinos entre amigos há sempre alguém que quer oferecer prendas. E Ora. normalmente as prendas não são agradáveis, que eu digo ao Pogacar. Se me oferecer uma prenda, eu sentia-me bem se fosse o McNulty. Não me importava de ser o McNulty. Com amigos como o Pogacar estava bem. Exato. Ahm, Bem, temos aqui vários temas para falarmos. Um é a volta ao Luxemburgo. E o outro será, obviamente, os mundiais, os de contrarrelógio, e também podemos dar um toquezinho assim no de estrada. Eu já avisei que vai ser um direto mais curtinho hoje, meia hora, 40 minutos, acho que chega, acho que não há assim muito também para falarmos, para estarmos aqui uma hora, se justificar. Podem deixar aí as vossas perguntas. Antes de mais, quero fazer uma pergunta para vocês: o que é que acharam da entrevista do João na RTP3 e nos outros canais? Não sei se viste alguma, Paulo. Olha, sou sincero, que não vi só letras gordas nas redes sociais dessas entrevistas, mas não acompanhei nenhuma das entrevistas em termos de vídeo. Porque quem acompanha a modalidade sabe que estávamos a fazer a volta ao Luxemburgo, volta à Eslováquia, ter que preparar os Uhum. mundiais em diversas categorias não é fácil e, portanto, tem sido uns dias bastante cansativos nesta aproximação aos mundiais, que são sempre uns mundiais também muito especiais, porque são feitos na África e em Ruanda, com um povo diferente e muitos ciclistas também diferentes, e nós temos que estudar um bocadinho aqueles ciclistas que não estamos habituados a ver correr. Sim, é verdade. Principalmente alguns do continente africano. Sim, exatamente. Principalmente esses ciclistas, que nós praticamente, alguns deles só os vemos Eu conheço correr. um, pelo menos. O Byron Manton. E andou muito bem, diga-se de passagem. Os parabéns para o Byron porque teve um comportamento excelente, foi o melhor africano na corrida de contrarrelógio e, portanto, mostrando mais uma vez que realmente a temporada que ele fez no pelotão português não foi apenas uma mera coincidência, é um ciclista que tem valor e esperamos que assim continue no futuro. Pronto, quanto à entrevista do João, eu achei que era direcionado a um público mais abrangente falando na RTP3, mas por outro lado, acho isso bom, porque pode entusiasmar mais pessoas a acompanhar a modalidade, quem não conhece a modalidade bem. Por um lado acho isso, por outro, gostava que tocasse em temas mais específicos da modalidade. E faltou um bocadinho isso, mas acho que o João teve mesmo super bem, muito calmo, super à vontade e gostei muito de ver. Eu não Hum, ouvi as entrevistas, mas eu acho que essa situação que tu referes do João, eu acho que é o normal dele. Ele é um ciclista muito recatado, muito. Quando as coisas estão a ferver, para ele tudo parece calmo e, portanto, Fizeram-lhe não uma me admira tu pergunta que estares. podia ferver, que perguntaram se alguma vez tomou, acho que foi qualquer coisa do género, não tenho a certeza, mas se alguma vez tomou medicamentos ou se alguma vez foi aliciado para tomar alguma coisa, e o João falou super calmo das coisas. Mas também acho bem, tipo, falar sem tabu. Também demasiado tabu às vezes acaba por tornar as coisas mais negras e eu gostei. Um, Ok. mas pronto, falando da volta ao Luxemburgo, temos aqui a pergunta do David Dias para começar. Como é que avalias a prestação da EFAPEL? Olha, quem nos acompanhou durante a emissão da Eurosport diariamente, porque no último dia, infelizmente, não pudemos acompanhar a etapa em direto, porque tínhamos o primeiro dia dos Mundiais e fizemos um RX mais tarde, um resumo de cerca de uma hora. Eu pessoalmente sempre fui dizendo durante a emissão que o comportamento para mim foi positivo e não vou alterar, obviamente, porque o Tiago infelizmente não conseguiu concretizar os objetivos que a equipa se propunha, que era top 15. Foi público, os responsáveis da equipa vieram a dizer isso, o próprio Helder Miranda, que era o diretor, penso eu, que lá estava, pelo menos o Helder Miranda lá estava, não sei se o José Azevedo também estava na volta ao Luxemburgo, mas deduzo que sim. Um, o Helder foi o próprio a dizer que o top 15 era o objetivo e que infelizmente as coisas no último dia não correram bem,
um dia chuvoso, onde o Tiago acusou um pouco o desgaste de uma temporada, de uma etapa que foi muito endurecida pelas equipas que queriam de alguma forma fazer reajustes na classificação, e a equipa da FAPEL no seu bloco não conseguiu dar o apoio necessário ao Tiago, que infelizmente, como eu digo, acabou por não fechar dentro do top 20, que acho que era um resultado que estava completamente ao alcance dele, e eu sempre fui dizendo, mesmo antes do contrarrelógio, que aquilo que eu ia-me apercebendo no caso individual do Tiago Antunes, que ele tinha tudo para fechar o top 15. Depois do contrarrelógio e dele estar dentro do top 15, e olhando a última etapa, eu achava que isso ia ser concretizado, porque ele estava muito regular, estava sempre bem colocado nas alturas certas, mas o Uhum. corpo humano tem as falhas, e o Tiago falhou no último dia. Houve ali uma etapa, qual é que foi? Na terceira, onde ele fica, acho que foi na terceira, que ele ficou apanhado num corte, porque aí não estava tão bem colocado quanto isso. Mas também não foi significativo, quer dizer, foi um bocadinho, mas nessa etapa perdeu 50 segundos, talvez, coisa do género. Mas isso, sabes que essa etapa foi uma etapa que eu considero que foi, eu diria, a certeza que para mim, que na altura que estava a fazer os comentários da corrida e olhando ao resultado do Tiago, para mim era uma corrida que eu tinha algumas dúvidas se o Tiago nesse dia poderia passar, e lembrando que o Gregoire era o líder da competição e ficou ainda atrás do próprio ciclista português nessa etapa. uhum. E eu quando vejo o Tiago numa das passagens do circuito final a perder o contacto, penso que volta e meia do fim, agora não recordo, mas ainda faltavam alguns quilómetros, e que o vejo ficar isolado com meia dúzia de ciclistas, entre eles o Gregoire na altura, eu pensei, o Tiago vai-se afundar completamente porque vão perder aqui 2 minutos, 2 minutos e meio. E quando nós, no final da etapa, vão passando os ciclistas e vejo o Tiago a chegar com menos de 1 minuto de atraso, eu Incrível. pensei, ok, espetacular porque ele não se afundou, houve quem se afundasse mais do que ele, porque inclusive tinha maiores responsabilidades desses ciclistas e ele não se afundou. Conseguiu ter uma boa aproximação, minimizar perdas e no dia do contrarrelógio de alguma forma acabou por fazer aquilo que eu achava que iria acontecer, que era fazer uma primeira parte muito boa do contrarrelógio, porque quem conhece o Tiago sabe que o Tiago é um ciclista de prólogos, é um ciclista que anda muito bem até 10, 15 quilómetros, mas depois dessa quilometragem o Tiago tem algumas quebras. E isso acabou por acontecer também no Luxemburgo. Ele faz uma primeira parte muito boa, onde perde cerca de 20 segundos, sensivelmente, para os melhores do contrarrelógio, e depois na segunda parte do contrarrelógio ele acaba por perder tempo importante, mas mantendo sempre aquela aspiração a top 15, e era isso que me fazia acreditar que ele iria fechar nos 15 melhores da Volta ao Luxemburgo. Sim, ainda assim o contrarrelógio teve uma boa prestação. Quando acabou o contrarrelógio, apesar de na segunda parte ter quebrado um bocado, pronto, e na primeira parte fez-nos sonhar, mas na segunda quebrou ali um bocadinho, mas no final do dia estava em 14º geral, se não me engano. Sim, sim, ele já estava no top 15, por isso é que eu Pois, já estava achava no que top 15. na altura, tanto E eu como o Gonçalo. a última etapa, que era aquela, se calhar, que teoricamente até podia ser das mais fáceis, não tinha tantas dificuldades, não tinha um circuito com aquela subida de 2 km e tal, a quase 10%, não tinha isso, mas com a chuva e com o vento, acabou por ser se calhar a mais dura para ele. Em todos os aspectos, eu acho que começou logo a ficar marcado esse dia que acabou por agora se confirmar. Agora sabemos que foi um dia que não correu bem à equipa, não correu bem ao Tiago, e eu acho que nós temos que analisar tudo aquilo que foi a competição. Uma competição que se andou sempre muito rápido desde o primeiro dia, não subidas constante, com etapas a rondar os 3 mil de acumulado. E o tal dia, nas vésperas do contrarrelógio, para o Tiago, naquele, digamos, entre aspas, deslize de colocação Uhum. no circuito, que o fez perder o contacto com o grupo da frente e andar ali cerca de 25, 30 quilómetros, também a ter que trabalhar para minimizar perdas, e no dia a seguir ter o contrarrelógio, que o deixou numa zona de desconforto, porque era um contrarrelógio largo, deixou-lhe as marcas físicas e em termos de recuperação, e isto sou eu a analisar, e pegando nas palavras do próprio Hélder Miranda, que após a competição assumiu que o Tiago não tinha tido um dia bom no último dia, vem ao encontro daquilo que eu achei, que teve a ver com o terceiro dia, teve a ver com o contrarrelógio, com a alta velocidade desde o primeiro dia, e o Tiago infelizmente não conseguiu no último dia corresponder da mesma forma como fez.
E temos de ter em conta, não, porque toda a gente está no final da temporada, não é só a FAPEL, Uhum. não é só o Tiago Antunes, mas o Tiago Antunes, para quem acompanha o ciclismo em Portugal, o Tiago Antunes praticamente tem sido dos mais ciclistas regulares do pelotão português, nas corridas por etapas que temos tido ao longo do ano. Começando na volta ao Algarve, onde foi um dos melhores portugueses, onde depois vai ao Alentejo, vai a outras corridas, ao Abimota, ao Grande Prémio Torres Vedras, onde ele estava a correr em casa e depois no último dia, praticamente montanha na volta a Portugal, também correu em casa, porque ele é da zona de Torres Vedras. Todas essas corridas por etapas, o Tiago, à exceção da volta ao Algarve, onde ele fecha, penso que na 30ª posição, mas é dos melhores portugueses. Todas as outras corridas por etapas, o Tiago esteve sempre no top 10 e a lutar por um lugar honroso. E quem faz isso um ano inteiro, mais cedo ou mais tarde, tem que pagar. Há um dia que tem um dia menos bom e ele acabou por ter esse dia menos bom na volta ao Luxemburgo. Para a pena, eu acho que de todos nós portugueses, eu falo por mim e as pessoas por vezes criticam a forma com que eu lido com determinadas situações. E eu sou sempre muito verdadeiro e muito frontal. E eu sempre digo que quando qualquer equipa vai correr ao estrangeiro, eu sou português. E a FAPEL, mesmo não sendo uma equipa que eu simpatize, eu sou português. E eu estava a puxar claramente para a FAPEL. Queria tudo o melhor para a equipa portuguesa. E fiquei com pena, não só do Tiago ter descido na classificação, mas eu na altura do direto tive a oportunidade de dizer que inclusive descendo na classificação o Tiago continua a ser o melhor ciclista das equipas continentais presentes. E isso é de louvar. Uhum. A E a equipa papel da, também, exato, ok, e ias a dizer equipa isso. da EFAPEL, mesmo descendo fora do top 10, onde eles tiveram praticamente toda a competição, porque o tal dia negro do Tiago acabou por ser também um dia negro coletivamente falando da EFAPEL, que saiu fora do top 10, mas continuou a ser a melhor equipa continental na competição. E eu acho que estas situações nós temos que louvar. Apesar de podermos dizer, ok, em anos anteriores, se calhar havia um pelotão com maior qualidade, com mais equipas do World Tour, mas nós temos que nos ler aquilo que estava na competição. E aquilo que estava na competição, para mim, a FAPEL fez uma corrida bastante positiva neste final de temporada e sempre em ponto de conta que era uma corrida que não estava estipulada no início do ano a equipa fazer. Isto teve a ver com a tal situação do Uhum. José Azevedo, após a volta a Portugal, dizer que havia coisas com que ele não concordava que se passavam no pelotão português e que a equipa iria deixar de fazer o calendário português e passaria a fazer o calendário internacional. E, portanto, era uma corrida que não estaria estipulada eles fazerem. E isso ainda dou mais mérito à equipa, não estar com essa programação, ir correr ao estrangeiro com equipas do World Tour e Pro-Continentais e terem tido um resultado, na minha opinião, positivo. Olha, vi que entrou o Tiago Machado aqui no direto. Queria-te perguntar, assististe mais ou menos ao nosso direto, ao meu com ele, o que é que achaste? Olha, eu gostei imenso, aliás, eu fiz algumas perguntas e observações da tal situação. Eu acompanhei todo o direto com o Tiago que tu tiveste Ah, e boa. gostei, foi animado e eu acho que tu, como dono deste espaço do Sobre o Bots, deves continuar a convidar outras pessoas, porque eu acho que quem está em casa, de quem gosta de ciclismo, gosta deste tipo de conversas, mas não ser sempre as mesmas pessoas. E eu falo por mim, não ser sempre eu. Já estás Termos... cansado, Paulo, já estás cansado. Não, Estou a não é brincar, questão estou do a brincar, eu cansado. sei. É mesmo porque eu acho que é enriquecedor para quem está em casa ver e poder opinar e fazer perguntas a outras pessoas ligadas à modalidade. E eu gostei imenso de te ouvir com o Tiago. O Tiago sempre foi uma pessoa, enquanto ciclista, que eu admirei, quando estava principalmente no World Tour, porque quando ele estava em Portugal, obviamente eu já o conheço o Tiago desde de júniores, pelo menos de júniores. Ele teve sempre uma raça tremenda como ciclista. E ele nunca perdeu essa raça. Quando subiu ao Sub-23, quando subiu ao profissional em Portugal e quando passou para o World Tour ele correu sempre da mesma forma. E teve atos de heroísmo, heroicos, na minha opinião, e vocês falaram disso na tal etapa da volta à França, que ele caiu, que entrou dentro da ambulância, e que quando toda a gente o dava como um ciclista abandonado da volta à França, e lembrando que ele estava no top 10, top 5, até se não estou em erro,
Ele regressa, vai para cima da bicicleta, sozinho fez não sei quantos e quantos quilómetros sozinho, chegou todo rasgado e nesse dia ele foi o ciclista mais combativo da etapa. E são momentos do Tiago, que entrou, como tu disseste, e não sei se continua-nos a ouvir ou não, mas foi daquelas coisas que eu vi o Tiago fazer como ciclista que mais me marcou, porque por vezes não é só as vitórias, são outras coisas que se passam dentro do ciclismo que marcam de quem gosta de ciclismo. Eu falo por mim, gosto imenso de ciclismo, não é pela profissão só que tenho, sempre foi a minha paixão de pequenino, e o Tiago marcou-me bastante em várias situações da carreira dele. E ainda hoje, com outras funções, eu já o disse várias vezes, nunca falei isto com o Tiago, porque praticamente nunca cruzei mensagens com o Tiago Machado e pessoalmente acho que se estive com ele terá sido uma ou duas vezes e foi de passagem. Mas o Tiago é uma pessoa que eu vou seguindo nas redes sociais dele e eu gosto bastante porque me identifico a forma com que ele lida com os seus ciclistas da Academia da FAPEL, a forma com que ele trabalha com eles, o ensinamento que ele faz, as brincadeiras que tem, a forma como une o grupo, E porque aquele nós podemos exemplo ter. também. Eu recebi várias mensagens a falar sobre o Tiago e toda a gente me diz que ele lidera muito pelo exemplo que foi e que os miúdos o adoram. Porque ele é Vêem um nele um grande exemplo. exemplo. Exato. Porque a realidade, aquilo que eu conheço e que seguia o Tiago como ciclista profissional, ele é um exemplo. É um ciclista, foi um ciclista dedicado à modalidade, que deu tudo pelas equipas onde esteve, que representou, e agora está a fazer a mesma coisa noutro papel, mas transmitindo a sua experiência vivida ao longo de muitas temporadas como ciclista. E essa experiência que ele está a passar são experiências muito importantes, porque ele não está só a treinar ciclistas, ele está a fazer o papel de educadora. E aquilo que eu me apercebo realmente é que ele faz um trabalho, na minha opinião, excepcional. É, eu vou ter mais oportunidades para falar com o Tiago aqui, seguramente. Eu acho que ele gostou de falar comigo, eu pelo menos gostei de falar com ele. E aí de convidar, quem sabe, o pessoal estava aqui a escrever o Olivier, por exemplo, quem sabe um dia destes. Um, Estava um dos dias para falar também da preparação que ele está a fazer para a Serra da Estrela. Há que se combinar. E pronto, e mais pessoas, obviamente, estou já com algumas pessoas na cabeça. Na próxima quarta-feira, na próxima não, nesta quarta-feira, em princípio, vou falar com o Miguel. Agora não me estou a recordar do apelido, desculpa, Miguel. Mas o Miguel está a fazer a volta ao mundo de bicicleta e acho que é muito engraçado de também termos perspectivas também de pessoas que não propriamente do mundo do ciclismo de competição, mas também de outras, pronto, de outros tipos de ciclismo. E acho engraçado isso. E vamos também ter mais convidados, seguramente, também do mundo do ciclismo. Bem, continuando, volto ao Luxemburgo, porque já são 9h20 e só agora ainda vamos aqui. O McNulty, pronto, se não fosse alta montanha, se calhar era um voltista. O que é que achas? Talvez pudesse ser um voltista, mas talvez numa outra equipa que não a UAE. Acredito que ele poderia ter uma oportunidade diferente numa outra equipa, talvez mais modesta, que lhe dessem a Uhum. liderança e ele tentar apostar um pouco como Pidcock. Havia tantas dúvidas sobre Pidcock e Pidcock na Ineos nunca conseguiu fechar um top 10. Toda a gente dizia que ele nunca o iria fazer e eu próprio tinha as minhas dúvidas e ele acabou por fechar terceiro na volta à Espanha, mudando de equipa, mudando inclusive a de divisão, porque ele estava no patamar máximo e agora de alguma forma descendo para a segunda divisão numa equipa muito modesta em relação àquilo que ele estava habituado, acaba por ser um terceiro classificado numa volta à Espanha, que estamos a falar de uma das corridas mais importantes do mundo. Portanto, eu quero acreditar que o McNulty, se porventura um dia mudasse de estrutura, pudesse ser um ciclista diferente. Nesta Uhum. altura eu vejo o McNulty como um ciclista de trabalho muito útil, que pode dar vitórias. Aliás, ele vai fazer parte da história da equipa da UAE, porque ele conseguiu dar a tão desejada É vitória verdade. 86 que a equipa queria para bater a HTC de 2009 e portanto isso vai ficar marcado na carreira do McNulty. Foi o Já podem ciclista trabalhar que deu todos para o essa João vitória. agora. Agora já podem trabalhar todos para o João. Já está Exato. batido o recorde. Um, pois o Pidcock, eu acho que ele, a Ineos, qualquer dia o vai querer de volta. Nunca se Mas sabe, nunca se sabe, é britânico. Nunca se sabe as voltas. eu acho que A sim. vida dá tantas voltas que nós não sabemos o que é que será o futuro.
Eu acho que ele ainda vai lá voltar. Mas continuando aqui, estávamos a falar do tipo de ciclista que é o Brandon McNulty. Que tipo de ciclista é que achas que é o Romain Gregoire? Olha, o Gregoire eu acho que vai ser um ciclista que pode perfeitamente ganhar diversas corridas, como tem estado a fazer, como fez inclusive na Volta à Suíça e agora fez na Volta ao Luxemburgo. É um ciclista que já deu para perceber que gosta de chuva, porque na Volta à Suíça ao primeiro É dia verdade. estava a chover imenso e ele ganha com um ataque num grupo já restrito, a descer e ganhou. E agora ganha no Luxemburgo por mérito de estar na frente da corrida, de ir perdendo elementos na fuga, ficando com o Benilli e contra-atacando o irlandês, que estava mais preocupado com a geral, de subir na classificação geral, e o Gregoire teve a capacidade de o atacar já no final da última dificuldade e era praticamente a descer até à meta dentro do quilómetro da etapa e ganhou mais uma vez debaixo de chuva. Portanto, é um ciclista que eu acho que em clássicas, corridas de uma semana, que não sejam muito duras, não havendo contrarrelógio, é um ciclista que eu acho que vamos ouvir falar bastante dele. É um Chicone, portanto. Eu acho que poderá até ser, eu gosto muito do Ciccone, tenho que confessar, É e muito carismático. ainda gostava mais do Ciccone se ele tem feito top 5 na Volta à Espanha, porque o Gonçalo teria que tatuar a cara do Ciccone no corpo. Isso não foi possível, mas é um Do, Chi- ciclista que eu gosto imenso. do Chicone ou do Olivier? O Gonçalo é que teria que tatuar o A do Ciccone. Olivier. Ah, Não, pensei não, que era não, a cara não. do Olivier. Era mais engraçado então. Não. Era a cara do Ciccone. Por isso é que nós Pronto. dizíamos, o Ciccone, tem que ser o Ciccone a fazer Não, top eu 5. entendi que o Chicone tinha de fazer top 5, mas pensei que era a cara do Olivier que ele tinha tatuado. Não, Entendi não. mal. Era Era mais mesmo a cara engraçado. do Ciccone. Fica para a próxima então. Depois houve um ciclista que eu admiro imenso. Um, tenho que pesquisar mais sobre ele, honestamente. Não sei muito sobre ele do início da carreira dele, que é o Maika. Ele lembra-me o Pep. Vai se reformar, mas por mim era titular todos os dias. Basta ver o que ele fez na Volta ao Luxemburgo. Volta ao Luxemburgo, não, volta à Eslováquia, volta ao Luxemburgo, certo? Que ele teve agora. Sim, volta ao É Luxemburgo. que, é que são tantas Volta ao Luxemburgo. corridas, Depois Francisco. tiveste E nas como, duas, exato, ao mesmo é, tempo. exato, tive com as duas ao mesmo tempo. Mas o Maíca, com 36 anos, que eu acho que é a idade que ele tem, Acho que é dizer certo. que se vai reformar quando ele está continuamente competitivo em todas as corridas onde ele está, é sempre um ciclista válido. Vê-lo dizer que no final da temporada vai pôr um ponto final na carreira, eu tenho pena, porque é um ciclista que quando ele era jovem, principalmente na Tinkoff, que foi uma das equipas onde ele também passou, e estava, digamos, no auge da sua carreira, era um líder também dentro dessa estrutura, e não me recordo se ele terá feito alguma vez top 10 numa grande competição, mas foi 2 vezes rei da montanha na Volta à França, isso recordo-me perfeitamente, porque uma das vezes ele não queria ir à Volta à França, porque queria fazer a Volta à Itália. E a equipa disse que precisava dele na Volta à França e ele foi um pouco contra a vontade dele próprio para o Tour, e nesse ano é novamente rei da montanha e ganha 2 etapas. Um ciclista que vai contra a vontade dele próprio, mas isso só demonstra o profissionalismo dele. E é daqueles ciclistas que eu acho que vai deixar saudades quando agora no final do ano abandonar a carreira. Pode ser que faça como o Tiago Machado e vá dirigir alguma academia, de certeza que também era um bom exemplo para os jovens. Temos aqui uma pergunta do outro Tiago, Tiago Vitorino. Qual é a subida mais dura da Volta ao Luxemburgo? Eu tive, pronto, a pesquisar pelo menos deste ano, que era o monte de Nicolasberg, na terceira etapa, 2,8 km a 9,2%. Mas há alguma subida que tu conheças que seja muito dura no Luxemburgo? Alguma de alta montanha? Não, Não, não. não há, Não, no Luxemburgo não há não há alta lá. montanha. É só Eh, vilares, só pequenino. é um país que é um país pequeno, que está rodeado por vários países e, portanto, é um país em termos de largura e de comprimento, é um país muito pequeno, mas muito organizado. Eu tive a oportunidade de correr na Volta ao Luxemburgo há uns anos atrás, na Volta ao Luxemburgo de Sub-23, não Ah, esta legal. Volta ao Luxemburgo, na de Sub-23, mas basicamente os percursos são os mesmos, as estradas são as mesmas. Nós chegávamos a passar por vezes 2 e 3 vezes nas mesmas localidades de direções diferentes. E, portanto, conheço um pouco daquilo que é as dificuldades que os ciclistas apanharam da FAPEL nesta corrida, e o terreno é sempre muito torto. Eu costumo dizer que o terreno é um pouco a imagem do que nós temos na Zona Norte,
na zona do Porto, eu diria aqui na minha zona, Torres Vedras, Sintra, toda esta zona é muito sobe e desce constante, onde não tens muitos terrenos planos. A Volta ao Luxemburgo é basicamente assim, com subidas até 3, 4 quilómetros, algumas delas muito inclinadas, mas não havendo montanha e altitude, isso não existe. Bem, da volta ao Luxemburgo já enaltecemos a boa volta que a FAPEL fez e com o Tiago. Enfim, com um bocadinho de pena, claro, que não tivesse tido mais sorte vá, na última etapa. Mais alguma coisa queiras destacar da volta ao Luxemburgo? Ou vamos para o Não, Mundial? da volta ao Luxemburgo já falámos do vencedor, que acho que foi um justo vencedor, o McNulty. Já falámos, penso que o suficiente da FAPEL, porque fez uma boa corrida. E agora é esperar que venha 2026 e percebermos o calendário das equipas portuguesas, não só da FAPEL, que já disse publicamente que vai querer correr mais vezes no estrangeiro, mas a própria Taferovs Matinados esteve agora recentemente também com muito sucesso na Venezuela, onde ganhou várias etapas. Iremos ter a Anicolor certamente a continuar a correr várias vezes no estrangeiro, Boa Vista também, Boa Vista que aliás chegou a fazer diversas vezes a volta ao Luxemburgo. Foi uma das 6 ou 7 equipas que ao longo da história da competição chegou a estar presente na volta ao Luxemburgo. E com bons resultados, diga-se. Sim, por exemplo, a Anicolor ganhou agora o GP Anicolor também, não foi? Ganhou, exatamente, ganhou mais uma das corridas da Com o temporada, em Guerra. termos de classificação com o Garan, que foi dos ciclistas em destaque esta temporada, ganhando o Grande Prémio de Torres Vedras, fez a pódio na volta a Portugal, agora ganhando também o Grande Prémio Anicolor. Eu acho que faz dele também um dos grandes ciclistas da temporada, mais ganhadores e mais regulares também ao longo do ano. Temos aqui uma pergunta rapidamente, porque não íamos falar sobre a volta à Eslováquia, até porque eu não acompanhei, mas tu acompanhaste. E o Rui Moraes pergunta o que é que achaste da volta à Eslováquia, assim, muito em poucas palavras, Paulo. A volta à Eslováquia foi uma corrida muito animada de princípio ao fim, sempre muito mexida, com aquela incerteza se iriam conseguir na última etapa, que era a etapa rainha, não havia contrarrelógios, tinha havido 4 etapas mais planas, mas com algumas armadilhas pelo meio, mas onde o Soudal conseguiu levar o seu jovem ciclista, o Paul Magnier, sempre em condições de discutir as vitórias ao sprint, ele ganhou as 4 etapas consecutivas, que é algo histórico. Eu digo histórico não só na Eslováquia, eu digo histórico em grande parte de muitas corridas que não sendo o World Tour, eu não me recordo de ninguém ter ganho 4 etapas consecutivas. E já estou a comentar há mais de 20 anos no canal do Eurosport. Mas em relação ao Paul Magnier, entrava na última etapa com 43 segundos. E a Visma e a Jaico achavam que eu achava que eram duas equipas que não podiam levar apenas o pelotão para a última subida, porque era uma subida de 5 km e não havia certezas de recuperarem 43 segundos ao jovem ciclista francês. Tinham que armadilhar a etapa antes, num primeiro circuito que eles tinham de 3 voltas, numa subida bem complicada, e foi aquilo que aconteceu. A Jaico aliou-se basicamente por interesses idênticos, acabou por aliarem-se, atacarem fortemente a corrida, deixarem o camisola amarela para trás e depois houve a luta entre Visma e Jaico. E durante o direto eu achava que quem ia levar vantagem era a equipa da Visma, porque tinha uma série de ciclistas de muito bom nível, com capacidade de ganhar, entre eles o Wout Brooks, o Glog, o Bart Lehmann, que eram ciclistas que estavam ali com uma boa posição para ganhar, e o Paul Double da Jaico acabou por estragar a festa, porque se mostrou à altura dos acontecimentos, respondeu muito bem aos ataques dos homens da Visma e na última subida para a meta despachou toda a gente, ganhando categoricamente. Devia ter acompanhado também essa. Indo para o Mundial, para ti quem é que são os maiores favoritos? Pergunta do Chico Oliveira. Para a prova de fundo, certo? Sim. Bom, eu vou continuar a achar que é Pogacar, não é pelo deslize grande que aconteceu, não sei o que é que se passou no dia do contrarrelógio, as coisas não funcionaram, não sei se foi o jet lag dele Estavas que andar ele a ganhasse o fazer. contrarrelógio? Eu achava que ele podia ganhar como podia perder, mas com uma diferença muito reduzida com o Remco Evenepoel. Para mim eram os dois favoritos máximos. O Remco obviamente é um especialista muito mais puro,
mas pelo percurso duro, eu achava que os dois podiam se equilibrar bastante Uhum. e seria aos pormenores da última subida que podia definir o vencedor. E nem de perto nem de longe, porque o Remco Evenepoel arrasou toda a gente, não foi É o só o melhor Pogacar. contrarrelogista de sempre, o Renko. Ainda não podemos dizer isso. Eu acho que nesta altura eu considero o melhor de todos os tempos, porque não só conseguiu 3 vezes ser campeão do mundo consecutivamente, porque é um ciclista que saiu de júniores, passa a elite rapidamente, torna-se campeão da Europa e rapidamente chega ao título mundial. Como E é que isto ele não é. consegue? Desculpa, Paulo. Como é que ele consegue, com o peso que tem, em terrenos planos, ser tão bom ou melhor que o Gano? O ADN, completamente. Da mesma Pô, forma que o Pogacar é feito para clássicas, é feito para 3 semanas. mas ali é a Uh, aerodinâmica, porque o Gana vai fazer mais watts. E no plano contam os watts. Ou seja, claro, o Renko obviamente, obviamente. vai fazer menos watts que o Gana, quase certeza absoluta, mas ganha na aerodinâmica por muito. Na aerodinâmica, sei lá. É incrível como é que ele consegue bater o Gana. E são coisas que eu pessoalmente não consigo justificar, porque nós estamos a falar, e tu falas do exemplo de ser um terreno plano, um contrarrelógio plano, e do Renko conseguir bater um ciclista que já foi campeão do mundo, com envergaduras diferentes, com pesos diferentes, qualquer um dos dois, espetacular. E lembrando, por exemplo, falas do Filipe Gana, o Filipe Gana abdicou de estar nos mundiais. Ele está a preparar os europeus, porque ele sentia que naquele terreno se já a rolar tem dificuldade em bater um Remco Evenepoel, Ali não naquele dava. terreno então ele achava que talvez com Pogacar inclusive metido nas contas que até corria o risco de ficar fora do pódio. Quer dizer, não foi Gana porque não correu esse risco, porque quer os europeus e vai um Pogacar com a ilusão de ser campeão do mundo pela primeira vez no dia em que faz 27 anos É verdade. e leva daqueles trambolhões que eu acho que ninguém, eu sou sincero, eu já falei com alguns amigos meus, eles na brincadeira dizem, eu avisei-te que o Pogacar nem podia fazer. E eu digo, pois, tu avisaste nos sonhos, porque na vida real até ao dia do contrarrelógio, até ao Mas resultado como é que se final, explica isso? Foi quebra do tour? Foi um dia mau? Foi o calor que não se adaptou bem? Foi o jet lag? O que é que se terá passado com o Pogacar? Será que já vamos ter uh, um Pogacar no dia 28? eu não quero acreditar que tenha sido um abaixamento de forma, quero acreditar que foi um dia menos bom, que o jet lag pode ter influenciado, que a temperatura pode não ter sido a adaptação perfeita, porque lembrando que ele sai do Canadá, onde também teve que se adaptar de alguma forma ao jet lag, e ele não foi para lá com uma semana antes do Canadá, que notou-se que faltava ali alguma potência, apesar do circuito do Quebec, que foi a primeira das duas corridas, não ser muito duro, e ele estava competitivo, mas sentia-se que faltava ali alguma coisa. E eu na altura achava que até o que faltava era mais dureza no percurso. Depois cheguei à conclusão, analisando, que achava eu que, para lá da grande vitória do Alaphilippe, que não tira mérito nenhum ao francês, ganhou com muita inteligência e com autoridade no final, mas que o Pogacar não era aquele Pogacar que nós conhecíamos. E 2 dias depois ele faz uma corrida extraordinária. Faz aquilo que ele tantas vezes já fez Uhum. este ano. Atacou sentado. Não precisou de se levantar da bicicleta para deixar toda a gente para trás e depois teve aquele gesto de líder. E os líderes não é só quando ganham, os líderes não é só quando unem, os líderes é quando partilham. E o Pogacar sabe fazer isto tudo na perfeição. Sabe ser líder para ganhar, sabe ser líder na união e sabe partilhar. Ele já fez isso mais do que uma vez, mas o gesto que ele teve em Montreal para o McNulty, para mim, é daquelas coisas que ficam marcadas. Ainda há pouco falava de outras coisas que me marcaram ao longo da vida e esta do Pogacar, a mim não me surpreendeu porque eu durante o direto disse isso ao Gonçalo, que para mim Pogacar ia oferecer a vitória ao McNulty, ele tinha algumas dúvidas que isso fosse acontecer, mas até porque lembrando, se ele o Uhum. Pogacar vencesse a corrida do Montreal, era o primeiro ciclista a ter mais vitórias na história da corrida. Só que eu acho que ele naquele momento não se interessou dessa situação porque ele sabe que vai lá voltar e vai ganhar a corrida. E vai bater o recorde. E preferiu dar a vitória à McNulty porque também mereceu esse momento. E o McNulty, lá está, depois correspondeu com a confiança ganha e motivado que estava, chegou
ao Luxemburgo e ganhou com autoridade. Pois, o Pogacar, é assim, na volta à Itália em que ele ganha, o ano passado, eu estava sempre à espera que ele oferecesse uma vitória ao Maíca, não teve foi a oportunidade de o fazer. Olha, eu cheguei a pensar, ele este ano, entre aspas, para quem acompanhou a Volta à França, das duas vitórias do Hardman, que é da Ineos, ele ofereceu Uhum. uma vitória descarada. Porque foi quando ele decidiu que se o Vingegaard não trabalhava e queria vir na roda para ganhar a etapa, então quem ganhava aquele dia era o Arsman. Para mim essa Uhum. foi uma oferta propositada. Mas na volta à Itália, que ele foi fazer e ganhou, quase com uma perna às Ganhou seis costas, etapas, acho eu. sim, 6 etapas. E 6 na volta à França, logo a seguir. E eu achava que ele nesta volta à Itália ia dar a vitória, uma vitória de etapa ao jovem ciclista da Bardiani, que agora fez sexto na volta à Itália e faz sexto na volta à França. Falta o meu nome, às vezes a memória também me escapa, mas o ciclista da Red Bull, O que, Pelizar? o Pelizar, exatamente. Porque na volta à Itália do ano Uhum. passado ele estava na Bardiani Sim, e sim. foi caçado duas vezes pelo Pogacar, e há uma das vezes que ele Olha, praticamente diz-lhe, mete na roda, que se vies na roda que eu deixo-te ganhar. Só que ele não aguentou o ritmo e o Pogacar tinha pois que fazer foi. a sua corrida. Foi a tal etapa em que terminaram, os dois deram um abraço e o Pogacar ofereceu a jersey de camisola rosa ao Pelizar juntamente com os óculos. E esses são gestos que eu acho que ficam na memória de quem realmente gosta da modalidade. E do Pogacar. Eu gosto do Pogacar. Bem, o Del Toro, como disseste no último direto que fizemos, está assustador. Eh, Achas que ele pode conseguir combater com o Pogacar e com o Renko? Ou achas difícil? Ele acha difícil. Uh, eu acho que ele é muito humilde. É um grande campeão e eu acho que, acima de tudo, a humildade faz parte dele. Ele sabe bem o valor que tem. Ele sabe que está num crescimento e numa velocidade de evoluir como atleta avassaladora. Um ciclista que já era bom no início do ano transformou-se num ciclista que eu acho que toda a gente teme tê-lo na estrada. Eu não tenho dúvidas que ele vai fazer uma grande volta, aliás, um grande campeonato do mundo, Campeonato. sem azares, mesmo estando sozinho no México, como seleção. Mas este tipo de corridas, por vezes, é preciso, obviamente, apoio dos colegas que vão. Mas lembrando sempre que é um campeonato do mundo que se faz em circuito. Tu de 15 em 15 voltas, de 15 em 15 quilómetros, estás a passar no mesmo local, estás a passar nas boxes e estás sempre a receber bidons, estás sempre a ser alimentado pela Uhum. tua seleção. Por vezes, isso não pode ser feito numa corrida tradicional, onde partes de um sítio e chegas a outro, e o apoio de uma equipa é muito importante. Ele só tem que estar junto dos melhores. É um campeonato do mundo que, se tu tiveres pernas, é um pouco a imagem do Pidcock. O Pidcock faz terceiro praticamente sem equipa. E faz Sim, sim. terceiro, porque teve capacidade para andar com os melhores. Em alguns momentos, obviamente, a equipa protegia-o do vento, colocava-o nas zonas de aproximação às chegadas de montanha, mas o resto era Pidcock que fazia. O Del Toro tem que fazer a mesma coisa, é estar com os melhores, ler a corrida, tentar se antecipar a um provável ataque de um Remco Evenepoel, de um Pogacar ou de um outro qualquer ciclista que vá com ambições ao título. Mas é um homem que se tem que ter muito cuidado e já provou neste contrarrelógio dos mundiais que está a andar muito bem. Portanto, um ciclista que fecha top 5 ali quase nos calcanhares do próprio Pogacar, acho que está tudo dito. Vai ser o próximo ciclista, tirando o Pogacar, a ganhar a volta à França. Vamos ver. Olha, mudando o tema, temos aqui duas perguntas. Aliás, temos aqui a mesma pergunta de duas pessoas diferentes, do Cardoso, que fez agora a pergunta, e do Jamie Cale, que porque é que o Rafael Reis não foi ao Mundial do Contrarrelógio? Tens ideia? Bom, eu acredito que para o Rafael poder estar no Mundial, iria Uhum. tendo em conta as deslocações que se tem que fazer. E eu sempre digo que eu por vezes, há determinadas situações de campeonatos que já tivemos no passado, que eu sou um crítico em relação à Federação não levar os ciclistas máximos que poderia levar. Lembrando que Portugal poderia levar um ou dois ciclistas ao contrarrelógio, pelo menos um poderia ter levado. Não sei se o ranking de Portugal, se não me recordo agora, se poderia ter levado dois, mas um Uhum. poderia ter levado. E a questão é que, no caso do Rafael Reis, obviamente eu acho que merecia ter essa oportunidade,
mas o José Poeira, como selecionador, optou, e acredito eu que Portugal, ao não levar ciclistas ao contrarrelógio individual, tanto na parte dos elites como dos sub-23, tem a ver com aquilo que é a ambição da seleção portuguesa, tenta jogar mais na corrida de fundo do que propriamente no contrarrelógio. São opções. Eu não vou dizer se foi ou mal feito essa atitude de não dar oportunidade a outros ciclistas. Eu acho que aqueles que ali estão, se fossem substituídos por outros 2 ou 3 ciclistas, seriam certamente também muito válidos. Acredito que o próprio Tiago, se houvesse um João Almeida a querer ir ao Mundial, provavelmente o Tiago não estaria nas opções do José Poeira. Mas Uhum. aqueles que são convocados, e nós não sabemos as razões do porquê de outros ciclistas não serem convocados Pois, e que também O estariam. Nelson acho que teve uma lesão no pulso, pelo que li. O Nelson estava alucinado e, portanto, acredito que até o próprio Nelson, pela forma de estar na Sim, vida, terá dito que não estaria em condições de poder ir ao Mundial e, portanto, isto sou eu a falar, atenção, não estou a dizer que seja sim, sim. a realidade. Que pode ter acontecido a mesma situação com o Rui Costa. O Rui Costa que, numa condição normal, sem problemas nenhum, irá estar nos europeus. Juntamente, penso que o Nelson Oliveira também lá Boa. estará. E, portanto, isto são boas notícias. Mas a seleção que nós vamos ter, e lembrando que vai estar o Afonso Eulálio, juntamente com o António Morgado, com o Tiago Antunes e com o Ivo Oliveira. São os 4 que nós vamos ter na equipa de elites. Vai ser tudo pelo Eulálio? Ou como é que achas? Ou achas que, por exemplo, o Morgado vai ter alguma hipótese, o próprio Ivo? No percurso que é, eu acho que o Afonso é um ciclista que vai ser mais guardado pela equipa, mais protegido, mais ajudado, seja de que forma queiramos entender. O António Morgado é um ciclista que nós sabemos que é valente, que tem tradição em mundiais, E é o mas endurance do. Portanto, é muito, são 200 e tal quilómetros, é o calor, é o acumulado todo, e não são subidas muito longas. Portanto, o Morgado até se pode adaptar bem, não sei em que forma é que ele está também, honestamente. o Morgado nas últimas corridas que tem feito não tem mostrado aquela Pois, é frescura isso. do início de temporada. E eu acho que o Afonso será o ciclista Tem que a estado equipa bem. vai querer proteger mais, que vai tentar proteger mais, mas não quer dizer que isso não seja mudado. Eu lembro-me nos Jogos Olímpicos, em 2004, foi um dos primeiros Jogos Olímpicos que eu comentei e que nós conseguimos trazer uma medalha de prata com o Sérgio É, o Paulinho. Paulinho. Qualquer dia E na temos de o altura o convidar. Sérgio Paulinho ia com a intenção de trabalhar para o nosso atual presidente da Federação, para o Cândido Barbosa. E as coisas da vida fizeram com que o Cândido Incrível. Barbosa nesse dia as coisas não tivessem corrido bem, ele não se sentiu bem fisicamente, não sei, não me recordo se ele terminou ou não a competição nesse dia, mas houve a liberdade quando o Cândido dá sinal de que não está nos seus dias, de que a equipa tinha a liberdade de fazer, a seleção tinha a liberdade de fazer a sua corrida. E o Sérgio Paulinho, porque já era um ciclista de referência na altura, faz uma daquelas corridas que o Paulo Bettini, que foi campeão olímpico nessa altura, que era um dos melhores ciclistas do mundo nessa fase, olhou para um português que estava ali ao lado dele a contra-atacá-lo sobre os ataques do italiano e a atacar o ciclista que viria a ser campeão do mundo. E olhava para o português, eu sentia isso nas imagens, que ele olhava para o português e questionava-se, mas quem é que é este atleta? Que numa altura em que todos os outros grandes favoritos vêm ali a 15, 20 segundos, que não nos conseguem apanhar, e ele vem a rodar comigo. Porque os dois entenderam-se muito, muito bem. Porque para o Sérgio, e eu tive a oportunidade depois de falar com o Sérgio umas semanas depois desse dia histórico também para Portugal, e ele dizia, para mim ser segundo já era uma vitória, e a Sim. realidade é essa, ser medalhar com a prata nos Jogos Olímpicos, em que Portugal saía com muito poucas ambições, não é como hoje em dia. Nós hoje em dia, em muitas corridas, saímos com ambição. Naquela altura, 2004, Portugal não Mas saía com aqui, as mesmas ambições. sem dúvida, na altura não tínhamos tantos ciclistas com tanto potencial como temos hoje. Mas na altura também não existiam Pogacar. Também não existiam Bettinis, Mas existiam segundo lugar estava Vinokurov. bom também. Segundo lugar estava bom. Sim, mas naquela altura eu acho que havia um equilíbrio maior e Uhum. era algo incerto. Eu diria que quando partíamos por uma corrida de um dia com uma dimensão de uns Jogos Olímpicos, de um Campeonato do Mundo que eram duros, apontávamos 7, 8, 9 ciclistas com a capacidade. Hoje em dia, e vamos para estes Mundiais, e logo à cabeça nós dizemos, Pogacar é o grande favorito. Depois vamos ver, agora ficamos todos na dúvida. Será que este contrarrelógio
vai-se repetir no dia da prova em linha e ele vai ter um dia novamente que não será perfeito. E isto abre o pensamento aos seus adversários que podem ser campeões do mundo. O próprio Remco Evenepoel, eu tenho a certeza que não é só pelo que aconteceu. O Remco Evenepoel é um ganhador e ele Sim, quer sim. ser campeão do mundo. Ele quer fazer a dobradinha. Quer fazer o mesmo que fez nos Jogos Olímpicos, que é levar os 2 títulos para casa. E por isso é que eu digo, o Remco Evenepoel faz parte dos melhores do mundo e, portanto, isso acho que não podemos negar. O Remco Evenepoel o que fez foi uma superioridade incrível, porque dá mais de um minuto ao Jay Vine, que para mim era um favorito às medalhas, mas era uma medalha de bronze, não era a medalha de prata, e faz um grande contrarrelógio. E o Van Wilder, então, quem é que diria que o Van Wilder à partida iria fazer Sim, top sim. 5? Top 5, já falo top 5. Quem é que dizia que o Van Wilder faria top 5? Ele leva a medalha de bronze. E eu acho que foi importante este resultado para o Van Wilder a pensar naquilo que pode ser a sua liderança na Soudal para 2026. À saída do Remco Evenepoel, o Van Wilder pode tomar conta da equipa. E o Jay Vine também, pronto, que fez segundo lugar já agora. Pronto, é outro que a par do McNulty está um bocado tapado na Emirates. É outro, exatamente. E é um excelente contrarrelogista. Não, Corre não, não bem, é é um pela... excelente contrarrelogista, só é falta saber se tem consistência ao longo das 3 semanas. Essa é a minha dúvida. Porque nós dizemos sempre, o Jay Vine quando está bem fisicamente, tem sempre uma queda, tem sempre qualquer... Ele Uhum. é um azarado. Eu até disse durante o contrarrelógio destes mundiais que se há Desculpa, ciclistas estou-me a azarados rir, no pelotão, como? estou-me a rir, Paulo, por estar aqui um comentário do Manuel Gomes, que é quem é que está a ver isto ao invés da Bolador? Pois nem me lembrei que hoje era o da Bolador, senão se calhar tínhamos agendado para outro dia. Uh, Mas estamos uh, bem acompanhados certamente por quem nos está Obrigado a todos que a nos estão a acompanhar. acompanhar. Mas Desculpa, em Paulo, relação, interrompi. em relação ao Jay Vine, eu considero que é o ciclista mais azarado, um dos mais azarados, ou mesmo o mais azarado devido a quedas que ele tem, que o deixam muito marcado na Mais carreira. que o Mas, Roglic. Pois o Roglic, mesmo com as quedas, ainda vão. sim, o Roglic também, olha, ficam ali entre Jay Vine e Roglic, não sei qual é que ganharia o prémio do mais azarado. Mas em termos de gravidade, claramente Jay Vine. Agora, em termos de qualidade, o Jay Vine, corridas de uma semana, eu acho que é um ciclista que tem que se ter sempre um enorme respeito quando não houver um Pogacar, um João Almeida, um Del Toro. Eu acho que vai ser a opção, porque agora não vai haver Ayuso e esse lugar do Ayuso vai ter que ser tomado por alguém. Eu acho que Del Toro já está nesse caminho. Mas poderá haver um ciclista como Uhum. um Jay Vine também com essa responsabilidade. Um McNulty também com alguma responsabilidade. Em corridas de uma semana, atenção. Olha, temos aqui uma pergunta da Diana Morteira. A Diana está sempre a fazer perguntas, não sei quem é a Diana, mas ela está sempre a fazer perguntas sobre o Ivo Oliveira. Deve ser uma das maiores fãs que o Ivo tem, porque já recebi em vários diretos que nós fizemos, já respondemos para aí 3 vezes a perguntas dela. Sobre o Ivo, sempre. Um, que é o que podemos esperar do Ivo no Mundial, depois da participação que ele teve na Vuelta? Estará cansado? Estará 100%, digo. Olha, eu quero sempre que os nossos ciclistas façam o melhor. Agora, a sinceridade acima de tudo. O Ivo vai para os Mundiais, no meu ponto de vista, na proteção do Morgado e particularmente na proteção do Afonso Eulálio. Eu acho que o próprio Ivo é um excelente profissional, eu não tenho dúvidas nenhumas, basta ver as atitudes que o Ivo tem quando está em competição em prol dos seus colegas. É um ciclista que dá o peito às balas e mete-se a proteger, mete-se no vento, mete-se a puxar um pelotão, fecha espaços, trabalha para o coletivo. E este ano conseguiu a melhor temporada de sempre como ciclista profissional. Talvez a Uhum. temporada em que ele menos azar teve, tanto ele como o Rui Oliveira, o seu irmão gêmeo, Na têm sido estrada. também Na têm sido estrada. fatigados, sim, mas têm sido fatigados por também muitas lesões graves, tanto um como o outro, que demoram-se a erguer. E quando se erguem, voltam sempre mais fortes, voltam sempre com resultados interessantes, sempre com a disposição de ajudar a equipa. E este ano o Ivo, em particular, que é a pergunta, o Ivo fez a melhor temporada de sempre. Tem 4 vitórias. É um dos ciclistas que ajudou as tais 86 que a equipa tem nesta altura. 4 delas são do Ivo. Portanto, sem azares, mostrou claramente que é um ciclista que merece toda a confiança do Machine, do Gianetti, que são os responsáveis da equipa da UAE, e quem corre com o Ivo Oliveira, que tem o Ivo, que tem o Rui, o próprio Morgado, o João Almeida, são 4 ciclistas portugueses que quando têm que trabalhar para alguém,
eles trabalham sem qualquer problema. E no caso específico do Ivo, é daqueles ciclistas que eu muito admiro devido a essa situação. Ele não pensa na sua carreira desportiva individualmente falando, ele pensa no coletivo, e isso é um ciclista que é válido para qualquer equipa. Olha, para terminarmos, porque já passámos do tempo, desculpa, Paulo. Temos uma pergunta do Bernas, que é, pronto, falar sobre o domínio da ASO na organização das provas, direitos televisivos, sim, por alto só. Paulo, o que é que achas sobre a A ASO? ASO, basta dizer que a ASO tem, eu diria, quase um monopólio das principais corridas do World Tour. Nós pegamos no site da ASO, vamos ver as corridas que eles organizam, corridas de um dia, corridas que são de monumentos, corridas que são as corridas, muitas delas das mais importantes corridas de uma semana, são eles que organizam. Chegamos à Volta à França, prova rainha de 3 semanas, são eles que organizam. E, portanto, a ASO é a equipa, diria a equipa organizativa de muitas das provas mais importantes e, portanto, é historicamente, já desde há muitos anos, a organização que depois acaba por ter o tal monopólio que já muita gente tentou, digamos, entre aspas, destruir, porque sentem que o ciclismo é uma modalidade que é lucrativa. Não se pense que só se anda no ciclismo por carolice. Carolice existe em Portugal. Muitas corridas feitas em Portugal fazem-se à base de carolice e olha, o Prémio Torres Vedras, ainda há pouco falávamos, é uma das mais corridas, mais prestigiantes corridas que nós temos. Volta ao Alentejo, que é organizada pela própria Federação, e no caso de Torres Vedras, que é, digamos, uma associação de pessoas que gostam imenso de ciclismo e que se organizam para conseguir pôr na estrada todos os anos o Grande Prémio de Torres Vedras. E é isso que eu chamo de carolice. Não quer dizer que eles saiam prejudicados, mas quando olhamos a outras corridas de outra dimensão, pois ali há lucro. O Prémio de Torres Vedras não acredito que seja esse o caso. É pela carolice, pela paixão de manter ativo um prémio que era o prémio Torres Vedras, que depois da morte do Joaquim Agostinho, do nosso grande Joaquim Agostinho, passou a ser o grande prémio Torres Vedras Joaquim Agostinho. E a associação em si, da ODU, penso que é assim que se chama, tenta a todo custo, todos os anos, manter a corrida na estrada. E eu dou valor a essas pessoas. Incrível. Bem, Paulo, agradecer-te e a todos os que nos estiveram a acompanhar mais uma vez. Espero que gostem destes pequenos momentos. Paulo, sempre que puderes e quiseres, tens a porta do canal do Sobrewatch aberta para falarmos. Adoro falar contigo. A malta também sei que te adora ouvir. E pronto, por hoje é tudo. Obrigado, Paulo. Um abraço, Francisco. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam e estaremos certamente brevemente novamente aqui juntos para falarmos mais um bocadinho de ciclismo. Um abraço, Paulo. Fica bem. Um abraço. Boa Um noite. abraço.